Muito boa noite, 7 horas e 45 minutos, segunda-feira, dia 18 de setembro de 2017. Está no ar mais uma vez o programa ao vivo Futebol Gaúcho, trazendo todas as atualizações de tudo aquilo que mais importante aconteceu com os clubes do Rio Grande do Sul. Você já acostumando, né? E eu vou fazer um pedido outra vez, em todos os programas eu estou batendo nessa tecla, de que você possa compartilhar cada vez mais aí no Facebook oficial Futebol Gaúcho ao vivo, no canal Fute Gaúcho. Você entra no Facebook, além de você acompanhar a programação e se atualizar de tudo aquilo que acontece de mais importante com os clubes envolvidos nas competições da Federação Gaúcha de Futebol, mas também dos filiados da Federação Gaúcha. Por exemplo, Libertadores com o Grêmio, Série A com o Grêmio, Série B com o Internacional. Acompanhamos e muito o São José na Série D, o Ipiranga de Erechim na Série C, o Juventude e o Brasil de Pelotas também na Série B. Além de tudo isso, você pode compartilhar, interagir conosco, deixar o seu recado lá, mandar sugestão. Você pode sugerir, por exemplo, pautas aqui para o Futebol Gaúcho ao vivo. Então, a partir de agora, você acompanha tudo aquilo que de mais importante aconteceu envolvendo os clubes do Rio Grande do Sul. Eu quero aproveitar já na abertura, dar aquela circulada pelo cenário e lembrar as redes sociais, né, para que você possa interagir com tudo aquilo que diz respeito ao futebol do Rio Grande do Sul. Facebook, Twitter e também o Instagram com o canal Fute Gaúcho. Para todos eles, Facebook, Twitter, Instagram, canal Fute Gaúcho. Você pode também acessar o nosso site, o www.futebolgaúcho.com.br, e com uma novidade: a cada momento que você acessar o futebolgaúcho.com.br, mais novidades, mais variedade de opções você terá. E agora, claro, já podendo utilizar na aba dos vídeos com conteúdo gerado ao longo da semana. Vem muita novidade por aí, além do programa. Se você perdeu, por acaso, algum dos programas, você acessa, além de ter toda à disposição muitas matérias envolvendo destaques do futebol do Rio Grande do Sul, você também acompanha os programas ao vivo que são gerados na segunda-feira aqui pelo www.futebolgaúcho.com.br. Vamos começar os trabalhos com aquilo que de mais importante aconteceu com a Copa Paulo Santana. Os resultados do final de semana, aliás, foi a última rodada da fase de classificação. Então a gente vai passar a partir de agora os resultados de ontem, no domingo, foi rodada final, toda ela disputada no domingo. O Pelotas fez 3-2 no Grêmio. No Clássico Baguá, disputado lá na Pedra Moura, o Bagé fez 2-0 no Guarani. O Igrejinha empatou em 1-1 com o São José. O Aimoré venceu o Cruzeiro pelo placar de 1-0. O Internacional fez 2-0 no Três Passos. E o Nova Prata perdeu em casa para o Ipiranga pelo placar de 2-0. Fechada a fase de classificação, nós vamos para as tabelas, né? No grupo A, o grupo da região sul, classificaram de forma direta Guarani e Pelotas. O terceiro lugar ficou com o Grêmio, o Guarani com 9, o Pelotas com 8 classificados, o terceiro Grêmio com 8, o quarto o Bagé com 7 pontos ganhos. Esta a região sul. O grupo B, que é o grupo da região metropolitana, teve o Cruzeiro classificado com 17 pontos, seguido do Aimoré classificado com 14 e o São José também classificou na terceira colocação com 12 pontos ganhos. Lembrando que este grupo B classificava 3 de forma direta. O Igrejinha não entrou na quarta colocação com 9 e o Real ficou na quinta posição com 1 ponto ganho. Vamos para o grupo C, o grupo da região norte, que teve o Internacional líder com 15 pontos, a mesma pontuação do Ipiranga, que também classificou direto com 15 pontos ganhos, ficou com a segunda vaga. O Três Passos vai para a repescagem com a terceira vaga, tendo 3 pontos ganhos, e o Nova Prata foi o último colocado, quarto colocado com 3 pontos ganhos. A lembrar que, nas quartas de final, estão classificados diretamente Guarani, Pelotas, Cruzeiro, Aimoré, São José, Internacional e Ipiranga. A oitava vaga será decidida entre Grêmio e Três Passos, porque o Grêmio foi o terceiro colocado. Só volta um pouquinho na lâmina da classificação. O Grêmio foi o terceiro colocado no grupo com 8 pontos no grupo A e enfrenta o terceiro do grupo C, que é o Três Passos, que agora a gente vê já na próxima tela. Ó. Na quarta-feira, no feriado, dia 20 de setembro, 3 da tarde, Três Passos joga contra o Grêmio e no sábado, 3 da tarde também, o Grêmio jogará contra o Três Passos. Aí tem uma novidade, um detalhe importante. Amanhã, terça-feira, às 2 da tarde, na sede da Federação Gaúcha de Futebol, acontece o sorteio para essa fase já agora dos mata-matas. No pote 1 estarão Guarani, Cruzeiro, Internacional e Ipiranga. No pote 2, Aimoré, Pelotas, São José e Três Passos ou Grêmio. Mas aí tem o detalhe, por que eu falei em novidade?
porque nós teremos a transmissão ao vivo aqui pelo canal Futebol Gaúcho. Você acessa lá o canal Fute Gaúcho, a transmissão ao vivo pelo Facebook, depois também ficará a gravação lá no nosso site, do sorteio ao vivo amanhã, 2 da tarde, direto da sede da Federação Gaúcha de Futebol. Então, você acompanha hoje ao vivo o programa Futebol Gaúcho ao vivo e amanhã, terça-feira, 2 da tarde, direto da sede da Federação Gaúcha de Futebol, o sorteio agora da fase dos mata-matas da Copa Paulo Santana. Bom, eu quero aproveitar, vamos fazer o seguinte, vamos para a rua. A repórter Júlia Goulart conversou com um personagem do futebol do Rio Grande do Sul que está modificando, de alguma maneira, a maneira de se abordar futebol, porque hoje se trabalha muito o futebol através das mídias sociais. E alguns clubes do nosso futebol gaúcho entenderam já essa linguagem e essa maneira de interagir com os seus seguidores, com os seus torcedores e simpatizantes, informando, mas de uma maneira um pouco diferente, de uma maneira um pouco mais leve. E é o destaque que traz agora a repórter Júlia Goulart, com um desses administradores de uma dessas contas de um dos clubes aqui do futebol do Rio Grande do Sul. Júlia. Júlia, tá no ar. Faz tempo que as redes sociais viraram parte da nossa vida. E seja para mandar aquela mensagem para o namorado, para a namorada, para o chefe, ô Bagé, eu já vou chegar atrasada. Mas o negócio ficou muito melhor quando misturou futebol e rede social. É ou não é, Luiz? Não ficou melhor quando misturou? Com certeza, bem melhor. O Luiz é quem administra a conta do Cruzeiro aqui de Porto Alegre, de Cachoeirinha, de Gravataí, e vai contar pra gente como é que é a rotina dele lá nas redes sociais do Cruzeiro. Como é que começou? Quem é que teve essa ideia? Como é que tu foi parar lá no estagiário do Cruzeiro? Então, na verdade, o nosso trabalho começou em janeiro de 2016, né? Logo depois ali da virada do ano. Eu estava na praia e percebi que quase todos os clubes do Gauchão tinham um Twitter, né? Alguns mais ativos, outros menos, e o Cruzeiro não tinha. Nós tínhamos uma conta que não estava ativada desde 2012 ou 2013, que ela estava morta, assim, não tinha mais informação. Aí eu resolvi, vou criar uma conta. Aí criei um e-mail, criei uma conta nova e comecei. Falei com meu pai, que já era na época presidente do conselho, e aí comecei a twittar pelo Cruzeiro e fazendo assim coisas bem básicas no início. Logo na segunda ou terceira semana, o Vinícius, que é o outro guri que toca comigo o Twitter, ele se apresentou para mim, que ele é filho do médico do clube, e aí a gente junto desde lá vem fazendo esse trabalho. A gente vai se dividindo mais ou menos nas incumbências ali, cada um faz uma parte. Ele viaja mais porque ele está mais nos jogos, então os jogos fora ele faz mais, os jogos em casa eu faço mais. A gente vai se dividindo como dá, assim, e vamos seguindo, tocando o barco aí desde então. E como é que foi a aceitação, assim, ganharam um seguidor muito rápido, o pessoal abraçou a causa? No início foi um pouco lento. No início a gente, na verdade, os primeiros dias, as primeiras semanas, até começar o campeonato ali no final de janeiro, foi um pouquinho lento, que a gente tem que meio que ir espalhando, né? E a gente contou aí com o pessoal, inclusive da imprensa, a gente foi citando nos comentários, para o pessoal ir nos retweetando ali. E aí no fim a gente começou a ganhar um público bom. No final do Gauchão, no primeiro ano, 2016, nós tínhamos mais ou menos uns 900 seguidores. Durante o ano ficou um pouco mais lento o crescimento porque não tem campeonato, a gente fica meio acompanhando a base, né? Que é o que a gente tem para acompanhar do Cruzeiro. E fazendo piadinhas e tudo mais, que a gente gosta de fazer bastante. E aí deu o grande boom, assim, a gente fechou o ano ali com 1.000, se não me engano, na virada de ano, 1.400 por aí. E aí o grande boom deu esse ano, com jogos, especialmente um jogo com o Inter que nós ganhamos lá em Bento Gonçalves, que aí o negócio explodiu. E agora tu falou em piadinha, vocês misturam bastante humor, né? E ainda, inclusive, vocês fazem a comparação com o Cruzeiro lá de Minas. Sim, a gente E usa... isso ganha uma repercussão nacional, né? A gente usa bastante. Várias vezes a gente usou tweets do Olé, por exemplo, que falam do Cruzeiro de Minas e a gente acaba citando o nosso junto ali. O pessoal gosta bastante. A gente tem muitos seguidores, inclusive, que são do Cruzeiro de Minas, que nos seguem e interagem com a gente, torcem pra cá como se a gente fosse o Cruzeiro do Sul pra eles, né? Que é um time irmão, assim, pra eles. Então, tem um número considerável. Até já vendemos camisa para 2 ou 3 torcedores de Minas que compraram pelo Twitter a camisa. Nós enviamos para eles. E o Olé, que mais tem de tweet que a gente compartilha do Cruzeiro? Eu já vi do Real Madrid. O Real Madrid também a gente usa bastante. A gente faz, assim, é muito do insight do momento, né? O Twitter é uma rede social muito dinâmica, então a gente tem que ser meio na hora. Assim, tá acontecendo no momento no jogo, tá acontecendo alguma coisa diferente na Europa ou em Minas Gerais, a gente toca a ficha e aproveita o momento. E tu que está lá na administração junto com o Vinícius, né? Uhum. Tu vê que essa forma aproximou mais os torcedores, deu mais carinho para o Cruzeiro? Sim, com certeza, porque a gente, desde o princípio, a nossa ideia foi sempre pessoalizar o clube, né? Quase como se o clube fosse uma pessoa do Twitter, uma personalidade do Twitter.
Então a gente tem a frustração do torcedor, a gente tem a felicidade de comemoração, a gente tem a piadinha que a gente faz com os colegas de trabalho, a gente tem toda essa como se fosse bem uma pessoa mesmo. E o pessoal interage conosco como se fosse uma pessoa. Dos outros clubes também, alguns clubes, especialmente o São Luís, que foi um clube que desde o início a gente teve uma interação boa com eles. Hoje o Igrejinha, que está jogando a Copa, também tem uma interação bem legal. Então, essa ideia de pessoalizar veio um pouco da Chapecoense, a gente pegou um pouco, se baseou muito do Twitter deles, que foi o primeiro que a gente viu, assim, diferente, para fugir daquela lógica de só notícia do clube, coisa oficial, puxar para o site do clube. A gente queria fazer quase um organismo que fosse, ele mesmo fosse um fim dele mesmo, não fosse para outro lugar. E aí, no fim, acabou dando certo, o pessoal gostou bastante, a interação é muito legal, tem muita gente que interage com a gente lá diariamente, mesmo quando não tem jogo. Agora nós começamos as lives, mas faz pouco tempo, fizemos agora a primeira do jogo oficial, que foi contra o São José. E teve um torcedor de Chapecó, inclusive, que nos mandou, interagiu com a gente ali pela live mesmo, e depois mandou mensagem, achando muito legal o trabalho. Então, é uma coisa que vem crescente, né? Hoje nós temos já quase 4.500 seguidores, então a gente conseguiu entrar, a gente tinha uma tabelinha lá, entramos na lista do top 15 dos clubes do Rio Grande do Sul, né, que com mais seguidores. E a gente tem aí alguns objetivos de seguidores até o fim do ano, pro Gauchão no ano que vem, e vamos vendo onde é que o trabalho chega, né? E tu falou em pessoalizar o Twitter. O Twitter do Cruzeiro, ele não é uma fonte de informação, ele também ajuda, porque vocês têm ali a mensagem direta aberta. O que vocês recebem por lá? A gente recebe muita coisa. A gente recebe gente, assim, a gente tem um caso muito engraçado, não lembro agora o nome dele. É um empresário que nos oferece todos os inícios de campeonato de jogadores. Pelo Twitter. Ele oferece pela mensagem direta, ele manda vídeos, e manda fotos, e manda, assim, 10, 12, 15 jogadores que ele manda, os caras estão jogando na Ásia, na Arábia, ele vai mandando para nós. Manda bastante coisa por lá. Muita gente, assim, gurizada procurando o peneirão da base, sub-15, sub-17, sub-12, tem muita gente que procura sempre. É o que a gente mais tem hoje em dia. É gente que vai mandando, cara, quando é que é o teste, quando é que vai ter o peneirão, quando é que vai ser a base, tem muito mesmo. Uma que outra informação que a gente passa para o pessoal da imprensa mesmo, que às vezes pergunta alguma coisa, o pessoal vai lá, tem escalação, tem não sei o que, a gente vai ajudando também o pessoal da imprensa por ali. Mas acho que hoje o que mais se destaca é o pessoal buscando o peneirão mesmo. É. E o rumo das lives? Bom, as lives é uma ideia que eu tive faz pouco tempo, a gente é uma coisa bem amadora, assim, eu comprei um tripé por minha conta, botei o meu celular lá, ele que faz a live com o meu celular, e a gente vai fazendo lá, eu levo o notebook pro estádio, a gente tem uma cabine no Vieirão e a gente faz a transmissão. A gente não narra o jogo, a gente não tem nenhum narrador, né? Então a gente vai mais ou menos comentando quem entra, quem sai, quem fez o gol, como é que tá o jogo, mas de um modo bem amador e bem informal. E não sei, a gente não tem um projeto maior para ela, mas conforme for, se houver um crescimento, nessa última agora já foram quase 700 pessoas que assistiram, né? Então, se houver um crescimento maior nas próximas experiências, a gente pretende talvez. Hoje tem o pessoal da Rádio Itapuã que faz um trabalho com o Cruzeiro que vai acompanhar os jogos dentro e fora, de repente casar a narração deles com a nossa transmissão, enfim, aí são ideias que a gente tem que trabalhar ainda. E para fechar a entrevista, eu quero que tu diga para onde é que vai essa camisa, explica para o Bagé para onde é que vai essa camisa. Essa camisa, seu Bagé, essa camisa que vai pro varal. Acho que ela é bonita, né? Tá merecendo um varalzinho essa camisa aqui. Será que vai ficar na primeira camisa do varal, Bagé? Toco contigo. Aí, portanto, agradecendo o Luiz Fernando Doiren, que é o administrador da conta do Twitter lá do Cruzeiro, pela belíssima camisa, né? Do Cruzeiro, que vem aqui já para nossa coleção de camisas dos clubes do futebol gaúcho. Aliás, parabéns lá para o trabalho do Cruzeiro. E nós vamos trazer outros representantes também, administradores das mídias sociais de alguns clubes. Tem pessoal do São José, tem pessoal no interior já que está trabalhando bastante também em cima disso e entendendo que é uma maneira fácil e agregadora, né, de simpatizantes, torcedores do futebol do Rio Grande do Sul. Vamos trabalhar de novo, vamos lá para os resultados das competições nacionais que nós tivemos. Na terça-feira da semana que passou, nós tivemos o Juventude vencendo o Cruzeiro pelo placar de 2-1, aliás, vencendo o Criciúma, o Juventude, 2-1 em cima do Criciúma, na terça-feira em jogo pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Aliás, depois dessa derrota, o Criciúma acabou desligando o Luiz Carlos Vinck e está muito próximo de anunciar oficialmente o Beto Campos, né, treinador que estava no Novo Hamburgo e que foi campeão gaúcho. No sábado, pela Série B, o Brasil de Pelotas venceu em casa o CRB pelo placar de 2-0 lá no Bento Freitas. Também no sábado, o Inter fez 3-0 no Figueirense, jogando dentro do Beira-Rio. E no domingo, pela Série A, o Grêmio perdeu em casa, foi surpreendido pela Chapecoense pelo placar de 1-0. Vamos para as tabelas de classificação.
nós temos no Campeonato Brasileiro da Série A uma combinação. O Grêmio perdeu para o Chapecoense, o Corinthians acabou vencendo e automaticamente o Corinthians estabeleceu de novo uma diferença de 10 pontos em relação ao Grêmio. O Corinthians é o líder com 53, o Grêmio é segundo com 43 pontos ganhos. Aí nós vamos já para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada de número 25, onde nós teremos o Grêmio jogando contra o Bahia na Fonte Nova. O Grêmio joga no domingo às 19 horas, às 7 horas da noite, na Fonte Nova contra o Bahia. E vai automaticamente ficar de olho no clássico que acontece no domingo, 11 da manhã, lá no Morumbi, entre São Paulo e Corinthians. O São Paulo que atualmente disputa a zona de baixo da classificação, mas é um dos grandes, pode daqui a pouco tirar ponto do Corinthians, mas o Grêmio também precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para diminuir essa diferença em relação à liderança do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos para a classificação da Série B? Nós temos o Inter líder com 45 pontos ganhos, o América Mineiro é o segundo com 45 também, perdendo nos critérios, o Vila Nova é o terceiro colocado com 42 e o Paraná fecha o G4 com 40 pontos. O Juventude é quinto colocado também com 40, ou seja, o Juventude tem pontuação de G4 nesse momento no Campeonato Brasileiro da Série B. E o Brasil de Pelotas é o nono colocado, tem 33 pontos ganhos. Na próxima rodada, nós teremos na sexta-feira, no dia 22, 7h15 da noite, o Juventude no Alfredo Jaconi recebendo o Boa Esporte, lá de Minas Gerais. No sábado, às 4h30 da tarde, em Caruaru, lá no Lacerdão, o Náutico joga contra o Internacional. E também no sábado, só que às 7 da noite, lá no Castelão, em Fortaleza, o Ceará recebe o Brasil de Pelotas. Então, sorte aí para os gaúchos na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Nós temos um convidado aqui no programa ao vivo do Futebol Gaúcho. Nós já recebemos, por exemplo, camisa do Cruzeiro, já falamos aí sobre os administradores da conta, da mídia social do Cruzeiro no Twitter. Vamos chamar para cá um cara com muita experiência como treinador, como gestor, no futebol de maneira geral. Marcelo Rospídio, por favor. Boa noite, Rospídio. Boa noite, Seja muito bem-vindo aqui no Futebol Gaúcho ao vivo. Aliás, eu queria começar contigo justamente pela questão da gestão, né? Nós temos ainda no programa de hoje uma matéria especial falando sobre gestão com o Renan Mambarak, que é um cara também que trabalha muito nessa questão da gestão do futebol. O que a gestão de futebol está sendo ou não praticada, digamos assim, de uma forma mais efetiva no futebol gaúcho de maneira geral? Eu acho que a profissionalização dessa função vem determinando assim uma mudança muito grande nesse aspecto, né? Cada vez mais a preocupação com os clubes de trazer profissionais que conheçam a área, não só a parte de treinamento, mas também a parte administrativa e que possam conciliar, fazer, digamos, a interação da parte técnica com a parte da presidência, a parte diretiva. Isso realmente está fazendo a diferença. A gente percebe que os clubes que estão apostando nesses profissionais estão conseguindo resultados e brevemente, assim, eu acho que vai ser uma função que vai ser fundamental e indispensável dentro de um clube. Pela tua experiência em clubes jogando competições da Federação Gaúcha de Futebol, o que melhorou nos últimos anos para que daqui a pouco tivesse uma questão de um suporte maior para os clubes? A gente está falando em retomada de investimento em categoria de base. O que você notou que melhorou dos últimos anos para cá? Eu acho que tem uma preocupação maior dos clubes com a questão da infraestrutura, né? Ainda que com dificuldades financeiras, os clubes estão acreditando mais que dando uma condição melhor de trabalho, um suporte melhor no que diz respeito à parte de infraestrutura, os resultados tendem a ser melhores. É uma maneira de otimizar o processo. Então a gente percebe a preocupação com a construção de treinamentos. Eu tive agora o último trabalho que eu realizei no Pelotas, a gente tem o Grêmio Brasil já com um CT em andamento, o Pelotas com um projeto para a construção de um centro de treinamento, que é fundamental também, dar esse suporte, né? E, claro, a federação hoje dando todo esse amparo, essa iniciativa de ter um canal direto de comunicação também com os torcedores, principalmente os do interior. Eu acho que isso aí pode fazer a diferença aí na melhora do futebol do interior como um todo. Eu noto, acompanho lá as mídias sociais, dá para notar que você procura se especializar o tempo inteiro, fazer um curso, se atualizar. O técnico gaúcho continua com essa boa visão no mercado, digamos, nacional, dessa atualização, da busca por conhecimento?
Com certeza, Bagé. É uma situação que eu acho que é irreversível. Até mesmo porque agora a gente tem a aderência dos ex-jogadores. Os ex-jogadores também têm o entendimento de que o embasamento teórico pode auxiliar dentro desse processo de treinamento. Recentemente eu tive a oportunidade, no Rio de Janeiro, de fazer o curso que qualifica com a licença A de técnicos, que a CBF está desenvolvendo e que futuramente vai habilitar os treinadores. Já existe um acordo com a Conmebol, está em andamento um processo de adequação com a FIFA e até 2021 provavelmente já seja uma habilitação necessária. E fundamental é estar se especializando, está buscando novos conceitos. O futebol, a cada dia, ele vem se transformando muito graças ao treinamento. Eu vejo que essa evolução tática que o futebol vem sofrendo é determinante devido ao treinamento, porque cada vez mais o treinamento é específico à modalidade e, consequentemente, dá aos treinadores mais condições de desenvolver o seu trabalho. Pelas tuas andanças por aí, você trabalhou muito tempo, mais de 4 anos lá no Corinthians, cuidando também da gestão, da coordenação da base. O que ainda tem de diferente que a gente pode considerar positivo do futebol do Rio Grande do Sul em relação ao resto do país? Olha, o que eu senti em São Paulo, que realmente é diferente, é o apelo que principalmente o Corinthians tem em relação à torcida e imprensa, né? Isso realmente faz com que acabe sendo um polo de procura de atletas de qualidade. Muitos atletas buscam o Corinthians para jogar e, diferentemente de outros clubes que às vezes tem que ter um processo de captação para conseguir atletas com mais qualidade. Eu vejo que em São Paulo está um pouco mais estruturado o desenvolvimento e a organização dos campeonatos, né, com mais divisões, com os clubes do interior já com uma organização e uma infraestrutura já mais parecidas com a dos grandes e médios do estado de São Paulo. Então, acaba elevando o nível técnico das competições. Nós temos uma Série A3 de altíssimo nível, né? Uma Série A2 que muitas equipes têm qualificação para estar jogando dentro de uma Série A e já tiveram até na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, realmente, talvez esse diferencial técnico é que faça a diferença na hora da gente pensar um futebol mais jogado, um futebol mais bonito e talvez por isso lá em São Paulo essa vantagem deles. Quero te agradecer, Marcelo Rospide, pela presença aqui e te entregar um pacotinho com o kit aqui, a sacolinha com o kit do Futebol Gaúcho e que você possa participar mais vezes conosco aqui e principalmente compartilhar, espalhar por aí essa ideia que a gente tem de toda segunda-feira, tá das 7h45 às 8h30 da noite, trazendo as coisas do futebol do Rio Grande do Sul de uma maneira, digamos assim, ao vivo e valorizando o tempo inteiro, atualizando a questão dos resultados, também dos placares, mas principalmente colocando o futebol gaúcho na vitrine. Eu agradeço a oportunidade, fico feliz por essa iniciativa da federação, até mesmo porque nós, no Rio Grande do Sul, nós somos referência em relação a treinamento. Os últimos treinadores da seleção brasileira foram gaúchos. E o treinador atual é gaúcho, então grandes títulos conquistados pelas nossas equipes aqui no Sul, clubes de referência, profissionais qualificados. Então é muito bacana mesmo essa iniciativa da federação em divulgar o trabalho aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela participação ao vivo. Vamos para a rua de novo, tem um bate-papo aí, prometemos ainda, enquanto conversávamos com o Marcelo Rospide, um bate-papo com o Renan Mobarak para falar um pouco mais de gestão de futebol. Roda aí. O programa ao vivo do canal Futebol Gaúcho vai conversar agora com o Renan Mobarak, ele que é gestor de futebol. Muito se fala nesse termo, né? Gestão de futebol. Eu já começo te perguntando, Renan, a gestão do futebol realmente vem sendo praticada nos clubes de futebol? Olha, Bagé, eu entendo que não há como tu fazer futebol profissional hoje se tu não tiver à frente do teu departamento de futebol
alguém profissional, né? Com um foco voltado para a gestão efetivamente profissional. Porque muito se fala, vamos profissionalizar, mas de fato mesmo, eu não consigo vislumbrar hoje um clube sem uma gestão profissional. Para isso, os dirigentes amadores, que são aqueles estatutários, eles têm que entender que um profissional do futebol não é custo, é um investimento, né? Porque tu administra o departamento de futebol de uma forma bem profissional, dando os resultados que o clube espera e com uma dedicação máxima, podendo ser cobrado para isso. O futebol fala muito em gestão, mas às vezes a gente fica na dúvida se essa prática ela realmente acontece. Quais experiências que você teve em alguns clubes que você acabou desempenhando essa função? Qual foi a maior dificuldade? É a questão financeira? É a questão de conseguir seguir um planejamento traçado no início da temporada? A questão financeira é a principal delas, né, Bagé? Principalmente dos clubes do interior, né? Onde o calendário muitas vezes se restringe a uma competição estadual, né? Eu entendo que hoje, para que tu consiga ter um sucesso no teu planejamento e na tua gestão, tu tem que ter um calendário. É óbvio que a Federação Gaúcha propicia um calendário, né? Nós temos as competições estaduais no primeiro semestre, primeira divisão de acesso e a segunda divisão no primeiro semestre, e no segundo semestre há as competições como a Copa. A Copa que te dá hoje uma vaga numa Série D ou na Copa do Brasil. Então, os clubes têm que se organizar melhor. A federação possibilita o calendário. Os clubes têm que se trabalhar de uma forma mais organizada para que consigam manter o futebol durante o ano inteiro. Para isso, o dinheiro ele é vital. No planejamento do departamento de futebol de um clube, a questão financeira é primordial hoje e essa é a maior dificuldade que nós temos. Porque geralmente acaba o campeonato da primeira divisão e o clube, se não estiver preparado, ele para, né? E aí vem todos aqueles problemas de sequência, de cativar o seu torcedor. Então, o planejamento financeiro está, para mim, diretamente ligado ao calendário, à continuidade do trabalho do clube de futebol o ano inteiro. Eu, pelo menos pelo que acompanho, até do teu trabalho, às vezes que acompanhei nos clubes do Rio Grande do Sul, eu considero ainda que no Rio Grande do Sul em especial, o presidente ele exerce uma função muito centralizadora. E por vezes o próprio presidente acaba chamando para ele uma responsabilidade que seria desse gestor que ele contratou. Existe ainda, digamos que um ruído muito grande entre essas funções do presidente e do próprio gestor, que pode até funcionar como um filtro de algumas coisas do presidente. Com certeza, a figura do presidente ainda é a principal, né? Ainda mais no clube do interior, onde o presidente ele acaba, por uma questão cultural, assumindo as demais áreas de um clube também. A financeira, a captação, a venda de patrocínio, a formação de grupo. Por isso que um gestor profissional torna-se um aliado efetivo da diretoria, não só do presidente, mas das outras áreas também. É muito comum num clube de futebol do interior, principalmente, o presidente acaba ficando isolado, né? Ou seja, no término de competição, no término do seu mandato, ele acaba ficando somente ele. Então, ele tendo essa divisão de tarefas com a sua diretoria estatutária e também com um profissional contratado pelo clube para trabalhar os interesses do clube é muito importante, porque divide esse fardo que é muito grande realmente de tu fazer a gestão de um clube de futebol. Pelo que você acompanha, a gestão de futebol, ela é uma função, digamos, é um cargo do gestor, aquele que vai ajudar e muito, porque uma boa gestão ela acaba automaticamente colhendo frutos até a curto prazo. Mas é um cargo que tem pessoas preparadas, você consegue enxergar no mercado pessoas que estão buscando se preparar também para desempenhar essa função de gestor de futebol? Existem pessoas que têm muito preparo, que se prepararam para isso. Claro que tu deve, primeiro de tudo, ter o preparo técnico, tu tem que buscar uma formação para isso, tu tem que ter as condições necessárias para que tu possa desenvolver esse trabalho. Eu sempre brinco que a gerência de futebol, a gerência de um clube de futebol é como um sacerdócio, né? Porque tu tem que ter uma vocação para isso. Porque tu vai ter dificuldade de tempo de lazer, o teu expediente é
é bastante longo, extenso, ó, são horas por dia que tu te dedica, mas no Rio Grande do Sul, especificamente falando, nós temos grandes dirigentes, grandes gestores que se capacitaram e têm trabalhos reconhecidos por todo o país. Cito aqui, eu acho que o grande expoente da gestão é o Rodrigo Caetano. Então, ele sendo gaúcho e ele tendo esta formação e tem tido trabalhos maravilhosos à frente dos clubes por onde ele tem passado. Para quem está nos acompanhando agora pelo Futebol Gaúcho ao vivo aqui, você diria, se eu te pedisse 3 conselhos para aquele cara que está se especializando, que está buscando uma profissão que ela tem muito a crescer ainda no próprio futebol brasileiro de maneira geral, mas que com certeza vai se encontrar algum tipo de dificuldade, como nós falamos aqui na conversa. Daqui a pouco o presidente contrata, mas é um pouco mais resistente a isso, tem a questão financeira que atrapalha. O que você diria para quem está buscando entrar nesse mercado? Primeiro de tudo, a qualificação, a persistência e a observação. A qualificação, ele tem que buscar o conhecimento de todas as áreas que dentro de um clube de futebol são preponderantes, são muito importantes. A persistência é não desistir na primeira dificuldade, porque as dificuldades são muitas, né? São de todas as ordens, existem dificuldades, desde a contratação, desde a formação de grupo, desde o dia a dia, desde as viagens, desde as competições. Então, tu tem que ter muita persistência para que tu continues nesta carreira. E, por último, a observação. Você tem que estar sempre observando o mercado. Tem que estar sempre atento ao que ocorre nos outros centros, nos outros clubes, para que tu possa estar sempre te qualificando e em busca da excelência nessa missão, nesse sacerdócio que é a gestão do departamento de futebol. E eu já quero aproveitar para te deixar à vontade aí com o microfone, as câmeras do programa ao vivo do Futebol Gaúcho, para a gente voltar a falar mais vezes aí sobre a gestão de futebol. Eu queria te parabenizar, tu e a toda a tua equipe, por esse projeto, que é muito importante, porque realmente agora os clubes do interior, principalmente, terão voz e vez no cenário do futebol gaúcho. Claro que a gente sabe que os 2 gigantes do estado dominam a mídia, principalmente a mídia da capital, mas os clubes do interior também têm um trabalho próprio, também têm as suas torcidas, têm o seu público cativo, e nós sentimos falta de ter esse espaço. Eu acho que o teu programa, essa iniciativa, vem justamente dar voz aos clubes do interior. Muito obrigado e parabéns. Renan Mubarak, gestor de futebol, aqui no programa ao vivo, canal Futebol Gaúcho. Agradecendo aí, portanto, ao Renan Mubarak, falando um pouco de gestão de futebol. E que sabe que por mais que a gente, por vezes, use só esse termo, e ele é muito utilizado hoje no futebol, precisa de um gestor, um gestor, um gestor, um gestor. Chega de usar só o termo, nós precisamos colocar isso mais na prática. Sobre alguns tópicos ali que falou, por exemplo, o Renan Mubarak, né? A gente sabe que está muito ligado ao investimento que os clubes têm, mas a partir do momento que você tenha um planejamento e que você consiga utilizar a gestão, não apenas com um termo bonito de falar, mas empregar, isso passa a ser fundamental também aqui para o nosso futebol do Rio Grande do Sul. São 8h19, estamos ao vivo aqui com o programa Futebol Gaúcho e eu quero destacar mais uma vez, canal Fute Gaúcho. São as nossas mídias sociais, pelo Twitter, pelo Facebook e também pelo Instagram. Canal Fute Gaúcho. Você pode mandar o seu recado, deixar a sua sugestão de pauta, você pode colocar, por exemplo, ali alguém que você queira ver numa determinada matéria, manda o recado lá para nós. Aliás, quero agradecer, estou com o meu bloquinho aqui. Aliás, dá para fechar aqui, olha que bonito. Aqui do Futebol Gaúcho. Fecha nessa aqui, Dani. Dá uma fechadinha aí no nosso bloquinho, ó, que é o bloquinho oficial do Futebol Gaúcho. Deixa eu mexer aqui para não ficar brilhando lá. Futebol Gaúcho, nosso bloquinho que recebe alguns dos recados aqui. Muito obrigado aí pela audiência e principalmente pelo compartilhamento lá nas nossas mídias sociais. O Cristiano da Silva, a dona Carmen Goulart, o Adi Albanaz, o Adriano Silva, o Stanislau Lencina, o Matheus Coutinho, ele diz aqui assim, vamos falar da divisão de acesso. O Odinei Killing, na audiência lá direto de Santa Maria. Nós temos aqui o Patrick Fetzer, aluno do Marcelo Rospide no curso de treinador, José Correia Vaz, Gilson Bender, direto lá de Santa Cruz. Abraço para o Flávio Teixeira, meu amigo, ex-assistente do futebol do Rio Grande do Sul, também árbitro assistente. E mandar um grande abraço para o pessoal do perfil Divisão de Acesso, rapaziada que está trabalhando muito sério e de uma maneira muito bacana, muito contundente, para cada vez mais espalhar as coisas, as notícias do futebol do Rio Grande do Sul. Vamos falar um pouco de Libertadores. Na quarta-feira tem jogo decisivo, né? Nós temos na quarta-feira
O Grêmio jogando contra o Botafogo às 9h45 na Arena, muito provavelmente com um público superior a 50 mil torcedores. O primeiro jogo lá no Rio de Janeiro foi 0-0. Caso repita o empate em 0-0 com Botafogo e Grêmio, automaticamente vai para disputar a cobrança de pênaltis. Se terminar empate com gols 1-1, 2-2, 3-3, 28-28, vai classificar o Botafogo. Então o Grêmio joga aí por uma vitória simples. O Grêmio passando para a fase semifinal da Libertadores da América, vai esperar o vencedor de Barcelona, de Guayaquil ou Santos. Lembrando que no primeiro jogo ficou tudo igual também, só que com gols, 1-1, Barcelona e Santos. Daí sai o vencedor para encarar o vencedor de Grêmio ou Botafogo, se tratando de um clube do Rio Grande do Sul. Tomara que no próximo programa ao vivo do Futebol Gaúcho nós estejamos falando de uma classificação à semifinal da Libertadores da América do Grêmio. Vamos para os aniversariantes? Aliás, por falar em Grêmio, o Grêmio que aniversariou, né? Durante a semana, o Grêmio no dia 15 comemorou 114 anos com uma grande festa, e nós tivemos também o Grêmio Esportivo Ibirubá, lá da cidade de Ibirubá, na fundação 17 de setembro de 1946. Então o Grêmio que é do dia 15 de setembro e comemorou 114 anos, o Grêmio Esportivo Ibirubá acabou comemorando aí no meio de semana 71 anos da sua fundação. Nós conversamos aí e falamos bastante sobre gestão com o Renan Mubarak, também com a participação ao vivo aqui do Marcelo Rospide, e a gente vem batendo muito nessa tecla e principalmente usando também o programa ao vivo do Futebol Gaúcho, para que você que está aí no outro lado possa conhecer as pessoas que neste momento comandam o futebol do Rio Grande do Sul. E hoje nós vamos entrevistar o primeiro vice-presidente da Federação Gaúcha de Futebol, bate-papo com Luciano Oxma. Vamos para a rua de novo? Aqui na sala da vice-presidência da Federação Gaúcha de Futebol para conversar um pouco com o Luciano Oxma, o primeiro vice-presidente da Federação Gaúcha de Futebol, até para contar um pouco da rotina, mas principalmente como é que você chegou ao cargo da primeira vice-presidência da Federação? Primeiramente, Bagé, eu queria te parabenizar, a ti e teus colegas, por essa iniciativa que vocês trouxeram aqui para a Federação, da gente fazer esse canal do Futebol Gaúcho. É um meio de comunicação junto aos nossos torcedores que é importante para dar informação e também visibilidade para as questões da Federação Gaúcha. A minha história aqui na Federação começou no final do ano de 2003, na metade do ano de 2003, quando recebi um convite feito pelo presidente Noveleto para ser o segundo vice-presidente da chapa dele, que ia se inscrever naquela eleição quando seu primeiro mandato, juntamente com o Antônio Dalprá, que seria o primeiro vice-presidente. Acredito que o convite veio em razão do meu trabalho que fiz como estagiário e depois como diretor jurídico do Grêmio, pela uma história envolvida no futebol já. E então, naquele período lá de 2013, houve a eleição, nós acabamos sendo eleitos. E pouco tempo depois da eleição, o Dalprá teve que se afastar, e naqueles primeiros 4 anos de mandato, então, do presidente Noveleto, foi tocada a federação com ele e comigo só na vice-presidência e, evidentemente, com os nossos demais colaboradores, nosso diretor executivo. Então, comecei mais ou menos por aqui a minha história na Federação Gaúcha e tenho um pouco de história pregressa também no meio do futebol, em razão de funções que exerci quando estagiário, quando estudante, depois de formado também na advocacia no departamento jurídico do Grêmio. A Federação Gaúcha de Futebol ela vive algumas épocas diferenciadas nos últimos anos, né? Tem a inauguração da nova sede, essa belíssima sede aqui da Federação. Ano que vem tem a comemoração do centenário da Federação Gaúcha de Futebol. Como é que você avalia nesses últimos anos, vivendo o dia a dia da Federação Gaúcha de Futebol, essas barreiras que foram ultrapassadas, que foram superadas, e o que muda diretamente, por exemplo, para aquele clube filiado da Federação Gaúcha de Futebol com essas mudanças recentes? Bem, Bagé, eu me lembro, pouco tempo depois da nossa posse, em 2004, quando o presidente Noveleto me convidou para ir no Estrelão, até então estádio do Cruzeiro, para assistir uma partida entre Cruzeiro e São Paulo e Rio Grande, ou Cruzeiro e Rio Grande, eu acho. E a frase que ele me disse naquela oportunidade foi o seguinte: Luciano, a federação vai tratar de todos por igual, mas a gente vai pensar nesses aqui. A realidade que a gente precisa observar, que a gente precisa cuidar, são desses pequenos aqui. E aquilo me marcou muito e, efetivamente, é uma marca da gestão do presidente Noveleto, esse auxílio aos clubes menores, seja por apoio direto, seja por apoio indireto.
Uma outra situação que lá no ano de 2004 ele comentou muito comigo foi a questão de ele fazer um planejamento e um plano de marketing agressivo para a Federação Gaúcha, que hoje a gente tem resultados que demonstram o trabalho desses 14, 15 anos que a gente está à frente da Federação Gaúcha, seja através dos nossos parceiros, a própria sede aqui da Federação, com o nome, um name rights que poucos estádios têm, a Federação tem um, com a Capemisa Clube, o próprio Ipiranga, que já tem sido nosso parceiro ao longo dos últimos anos também. Então, no primeiro ano, Bagé, me lembro da primeira reunião para debater o futebol gaúcho e o Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão, quando a proposta de TV naquela oportunidade foi de R$1 milhão. Aquilo representaria, pelo número de clubes, que dava aproximadamente 10, 15 mil ou 20 mil reais para cada clube. E através de um trabalho incessante do presidente Noveleto, juntamente com o seu departamento de marketing, a gente conseguiu chegar num patamar que nos possibilita, como tu bem sabes, eu assisti a entrevista que o presidente deu a ti, nos possibilita, inclusive, também fazer um apoio indireto para esses clubes menores, através do pagamento de taxa, através do pagamento de taxa de arbitragem. Então, esse período todo de federação, para mim, marca essa situação diferenciada, no sentido de a gente conseguir, através dos nossos planos de ação aqui, ter a possibilidade de contribuir, ainda que indiretamente, com esses custos para esses clubes, possibilitando que eles permaneçam em atividade. A Federação Gaúcha de Futebol traz um peso muito forte aí é claro que é tratado por vezes até por nós, gaúchos, com um certo bairrismo, mas a credibilidade da comissão de arbitragem, que é considerada uma das melhores do país. Como é que você projeta daqui para frente, com esse centenário no ano que vem, a Federação Gaúcha de Futebol dando esse salto com a sede, com o name rights, e principalmente até com a recuperação histórica, né, com essa virada de século da federação? Então, Bagé, a proximidade do centenário da federação está sendo muito, muito bacana aqui, porque a gente está pensando em diversas ações para serem feitas ano que vem e nos possibilita resgatar um pouco da história do futebol gaúcho. E com isso a gente efetivamente vai acabar projetando também, a gente observa o que tem para trás e a gente acaba conseguindo projetar um novo centenário pela frente. Se a gente conseguir deixar algum legado de possibilidade de que a Federação Gaúcha se torne e seus clubes se tornem cada vez mais fortes, isso para nós já vai ser um trabalho perfeitamente concluído. Bom, e a partir de agora, conte sempre aí com o canal Futebol Gaúcho para que a gente possa cada vez mais divulgar as coisas que são pensadas, que são projetadas pela Federação, mas que afetam direto ou indiretamente os clubes do Rio Grande do Sul. Eu agradeço a oportunidade e, mais uma vez, parabenizo vocês pela essa iniciativa e por essa parceria conosco, para a gente poder levar um pouco do nosso dia a dia aqui e abrir a federação para o público torcedor, para que eles consigam entender qual o nosso dia a dia e o nosso trabalho realizado aqui ao longo de todo o ano. Luciano Waxman, primeiro vice-presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Aí, portanto, o bate-papo que podemos conhecer, mostrar um pouco mais da pessoa que é o Luciano Waxman, que é o primeiro vice-presidente lá da Federação Gaúcha de Futebol. Os recados continuam chegando e eu quero agradecer muito, com o bloquinho aqui do Futebol Gaúcho. O Rodrigo Miller, o Paulo Escolto, o seu Flávio Jair Lopes, diz que é torcedor do vovô, torcedor do Rio Grande, né? O primeiro clube a ser fundado no futebol brasileiro. E o Hugo Melo, muito obrigado pela audiência de todos. Eu quero firmar aquele pacto de novo de toda segunda-feira, das 7h45 até as 8h30 da noite. Espero vocês sempre aqui para a gente tratar muito ao vivo de todas as coisas importantes do futebol gaúcho. Quero aproveitar e fazer um outro convite, porque amanhã, 14h, tem o sorteio da fase seguinte, da fase agora dos mata-matas da Copa Paulo Santana. O sorteio vai acontecer na sede da Federação Gaúcha de Futebol e você é nosso convidado para acompanhar ao vivo aqui pelo canal Fute Gaúcho. Lembrando, Facebook, Twitter, Instagram, canal Fute Gaúcho. Você pode deixar lá o seu recado e automaticamente participar diretamente aqui da nossa programação. Então, convite feito, amanhã, 14h, direto da sede da Federação Gaúcha de Futebol, o sorteio da Copa Paulo Santana, desta fase agora já do mata-mata. Não perca. E detalhe, espalha aí, compartilha, manda para o amigo, pega o link lá e joga pelo WhatsApp, manda para os seus grupos de contatos, porque nós precisamos cada vez mais fortalecer o futebol do Rio Grande do Sul. Canal Futebol Gaúcho. Programa Futebol Gaúcho ao vivo, sempre tratando o futebol do Rio Grande do Sul
com a categoria que merece. Até mais, até segunda.